Eu recebi muita mensagem, muito comentário de hater, assim, sobre a cirurgia que a gente realizou no Gustavo. Então, muita gente falando, primeiro, que ele não era muito calvo, porque fazer a cirurgia. Outra coisa que eu recebi muito de pergunta é por que raspou o cabelo, se já tem gente fazendo transplante sem raspar, e a gente também faz. E a outra foi referente a ter que utilizar pelos corporais, né? Fazer o body, né? Que é o BHT, o transplante utilizando a área doadora corporal. Então, em relação à calvície, o Gustavo, ele tem uma tendência familiar muito importante de calvície extensa. O pai dele é um paciente que tem calvície grau 7 e ele tem uma tendência exuberante de calvície. Ele já faz tratamento. Então, mesmo com o tratamento, ele já tem entradas e já tem um afinamento difuso. E outra coisa que quem me acompanha aqui sabe, o que me interessa muito num paciente é a área que vai receber o transplante em centímetros quadrados. O Gustavo é um homem de quase 2 metros de altura, então a cabeça dele é grande e ele tinha rarefação em coroa, em scalp médio, tinha rarefação nas entradas. Era uma área em centímetros quadrados muito extensa para ser reconstruída. E quando a gente vai olhar a área doadora dele, ele usa o cabelo mais comprido, então dá a impressão de que essa área doadora é muito farta. Mas na realidade era uma área doadora com cabelos extremamente finos e com uma densidade não tão alta. Então o que foi a programação da cirurgia dele? A gente, como sempre, escolheu as prioridades. Então, prioridade número 1 eram as entradas, número 2 era a região de adensamento e número 3 um pouco mais em coroa. Outra coisa é que ele não sabia, mas a gente conversou e eu expliquei pra ele que o transplante capilar ele é uma redistribuição de fios. De onde a gente tira o cabelo, não nasce mais. E o Gustavo é um paciente muito jovem ainda. Então, ele ficou muito preocupado pela possibilidade de realizar outras cirurgias. Isso é muito importante você escolher um médico que tem experiência, que tem uma perda de folículos quase zero. Então, o que a gente fez pra ele foi escolher os folículos melhores para que ele mantivesse uma área doadora bonita, natural, sem impressão de falhas, para que no futuro, se ele necessitar, ele possa fazer uma outra cirurgia. A gente escolheu os folículos mais grossos, deixou os folículos de um fio, os folículos mais finos. E com todo esse cuidado, mesmo tendo uma área doadora grande em extensão, a gente conseguiu pouco mais de 5.000 folículos para ele. Isso representa mais ou menos aí 12.000 fios, 13.000 fios. E aí, isso era insuficiente para as áreas que a gente determinou como prioridade. E a gente foi para as outras áreas doadoras. E aí, gente, eu já entro no assunto de por que raspar. A gente pode fazer a FUE tradicional, que é a melhor para o cirurgião raspando tudo. A gente tem uma visualização melhor, uma dinâmica mais rápida, um pós-operatório um pouco mais fácil de cuidar, mas principalmente uma possibilidade de fazer cirurgias maiores. E como a gente sabia que a gente precisaria de um caso de uma cirurgia extensa para ele, a FUE sem raspagem do cabelo não é uma boa opção para esse caso e para ele não era um grande problema raspar o cabelo. Quando a gente fala de outras áreas doadoras que a gente foi buscar para conseguir um transplante maior, ele me pediu para que não tirasse barba em excesso, porque ele ficou sabendo que de onde eu tiro não nasce mais e ele gostava muito da barba dele. Eu expliquei que eu não tiro barba da região do rosto, ele vai continuar tendo uma barba bonita, eu só tiro dessa região daqui de baixo, mas mesmo retirando dessa região de baixo, a barba dele aqui embaixo não era tão densa e ele pediu para que não retirasse tudo. Então a barba dele me forneceu apenas 700 folículos, porque a gente retirou só daqui e em uma proporção pequena. E aí, mesmo com área doadora capilar e de barba, o número de folículos que a gente conseguiu estava beirando os 6.000. E para a cabeça dele, isso ainda era pouco. E o tempo cirúrgico estava muito bom, porque a gente costuma ser rápido e a área doadora dele não era de uma extração difícil. Era um folículo um pouco mais delicado, mas a gente ainda estava num tempo cirúrgico bom. E aí o que a gente fez foi optar por também extrair de região torácica e de pelo pubiano. Torácica, gente, ele quase não tinha, tá? Eu acho que, se eu não me engano, ele já fez depilação a laser no peito e ele não tinha praticamente nenhum folículo no tórax. A gente conseguiu muitos poucos folículos do tórax. E o pelo pubiano, eu já tinha utilizado anteriormente, não é a primeira vez que eu utilizo. Normalmente não é um pelo bom. O pelo do pubiano do Gustavo era muito parecido com o de barba, ele era um pouco mais liso, ele não era tão crespo. E ele fez esse pedido pra gente. Ele falou, se precisar, pode tirar de lá, não tem problema. Então, gente, não foi pra ganhar mídia, não foi pra sair em página de fofoca. A gente retirou pelo pubiano dele, porque era uma alternativa que eu conseguia fazer a extração concomitantemente em implantação de cabelo. Isso não ia acarretar tanto tempo cirúrgico a mais.
Ele fez esse pedido, havia a necessidade, o tempo cirúrgico estava bom, a gente achou que o pelo era favorável, então foi uma complementação de resultado. Normalmente não é uma área que fornece tantos folículos, tanto que no caso dele forneceu pouco menos de 200 folículos, mas ajudou a gente a colocar um pouco mais de cabelo na coroa, que foi um pedido dele. Colocar pelos mais grossos na região de coroa para tentar dar um pouco de volume, já que o cabelo é muito fino. E aí a gente complementou a região de coroa com barba, tórax e pelo pubiano para dar um pouquinho de volume para gente, tudo bem? Eu vim aqui só para explicar um pouquinho que no transplante capilar a gente pode ter edema no pós-operatório. Como eu não faço com anestesia local pura, a gente faz com o paciente em centro cirúrgico, sedado, então a gente não precisa infiltrar uma quantidade grande de anestésico. A maioria dos nossos pacientes não incha, mas até 1/5 dos meus pacientes apresentam um grau de inchaço no pós-operatório e infelizmente o Gustavo apresentou esse inchaço e inclusive em quantidade alta. Normalmente o pico de edema é 48 horas depois da cirurgia, em até 5, 6 dias ele costuma regredir bastante. Então pode acontecer, é normal, ele não teve hematoma, ele não teve reação alérgica, o que ele está tendo mesmo é inchaço. Normalmente a gente tem algumas recomendações no pós-operatório que ajudam o paciente a ter menos inchaço. Então a gente orienta o paciente a dormir com a cabeceira mais elevada, de barriga para cima, não ficar muito no celular, muito olhando para baixo. A câmera hiperbárica que a gente recomendou também que o Gustavo fizesse, é um procedimento que ajuda a diminuir o edema. E o Gustavo não fez nada dessas recomendações, então ele fica muito no celular, ele está dormindo sem a cabeceira elevada, dormindo de lado ao invés de barriga para cima. Isso acaba contribuindo um pouquinho para inchar mais, mas mesmo que ele estivesse seguindo todas as recomendações, ele poderia ter esse inchaço, como eu já esclareci antes. Então, é uma coisa menos frequente, mas que pode acontecer e que não tem nada de errado nisso, daqui a alguns dias ele já está normal.